Olá, pessoal! Estamos começando 2025 com o nosso Pode Falar em Direito, da FJR Produções. É um prazer muito grande poder inaugurar mais um ano participando desse projeto com vocês, no qual a gente procura debater assuntos que possam transmitir conhecimento, que possam auxiliar as pessoas, enfim, difundir coisas boas. A gente sempre pede para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, né, compartilharem, seguirem as redes sociais, o Spotify, os canais de comunicação da internet, o Quai, o TikTok, em breve até no Red Note. Vejam só que coisa chique está o Pode Falar em Direito da FJR Produções. E hoje vamos inaugurar o nosso primeiro episódio de 2025, tendo essa honra, essa alegria de estar mais uma vez ao lado do meu irmãozinho, Manuel Florencio Pompeu de Carvalho. Diga olá, Manuel Florencio. Boa tarde, minha gente. Bom dia. Quem estiver aí assistindo a gente. E É um... boa noite. E boa noite, né? É de madrugada. Eu, particularmente, só adoro consumir podcast durante a noite, antes de dormir, e acordo escutando. Muito bem. Mas assim, Naninho, hoje a gente vai voltar para você, que é o nosso Sim, entrevistador, mas a gente vai tratar de um assunto, como episódio inaugural, que eu acredito que a gente precisa dar uma informação mais direcionada para todo mundo, que precisa também esclarecer sim, sobre os aspectos da defensoria pública aqui no nosso país, né? Que eu entendo, mais uma vez, como uma tecnologia da nossa sociedade para a nossa sociedade. sim. E eu queria que você, como defensor público da União, pudesse vender de fato o peixe da nossa defensoria pública e de qual a função de Sim. como os assistidos, como as pessoas que precisam do serviço possam correr atrás. Sim. Então, de antemão, eu queria que tu começasse contando a tua história com a defensoria. Aham. Como é que isso aconteceu? Porque eu sei que, assim, independente da pauta de concurso, porque Sim, eu acho que é um chamado espiritual da tua parte, sim, sim. sabe? Foca é para os íntimos, viu, galera? Eles E, sabem. e o Fefe, Nano também, né? Do Vocês Feliciano. vocês sabem quem é o O Fe... Foca. Bem, assim, a Defensoria Pública, no Brasil, ela é chamada como, assim, na seguinte nomenclatura, né? Como uma função essencial, uma instituição essencial ao sistema jurisdicional do Estado, né? Que tem por prerrogativa, com missão constitucional, resguardar os direitos fundamentais, os direitos humanos, notadamente para os necessitados, mas não só. Também tem essa finalidade maior de tentar resguardar direitos humanos. Ela tem uma missão peculiar. Uhum. E a sua presença no nosso mundo jurídico, ela é muito importante, eu vou explicar. O Estado, como um todo, né, ele é dividido em três poderes. Né? O Uhum. poder legislativo produz as leis, né? O poder executivo vai executar e administrar as leis que são produzidas Uhum. para que o Estado funcione, preste seus serviços, o empresariado possa trabalhar, tudo com base nas leis que são produzidas pelo poder legislativo. Por sua vez, quando existem conflitos, brigas e problemas que envolvem esses direitos, Uhum. esses conflitos são resolvidos pelo poder judiciário, através de ações jurisdicionais, Uhum. de modo tal que cabe ao Poder Judiciário, em última instância, em última palavra, pacificar a questão. Bem ou mal, o que o Poder Judiciário vier a decidir é A aquilo que decidir. vai ficar valendo. Essa é a sua missão especial. Uhum. Enquanto o Poder Legislativo produz leis, o Executivo executa e administra, o Poder Judiciário vai pacificar os conflitos. Resolve os problemas. Exato. Sendo que qual é a situação peculiar? Uhum. Para que as pessoas tenham acesso ao Poder Judiciário, em regra, não é sempre, em regra, ela precisa estar representada por um profissional técnico habilitado a atuar em nome dela perante o Poder Judiciário. Uhum. Porque as questões jurídicas, elas envolvem um conhecimento específico. Não é questão de opinião de quem grita, é Sim. opinião do que o direito diz. E o direito é algo muito complexo. Naquela situação de que eu não tenho a capacidade técnica de entender o meu direito ou de Sim, fazer valer aquilo, seja pela própria ignorância do cidadão sim. também. Porque vejam só, há 2000 anos, Hum. o maior de todos já dizia que o olho por olho, dente por dente estava revogado. Uhum. Então, entender o direito e como ele é efetivado não é algo simples. As normas jurídicas, elas não são assim fáceis de interpretar. Algumas são regras, outras são princípios, outras se chamam postulados. E o modo como elas vão incidir em cada caso, em tese, tem que ser de uma forma igual para todos, Uhum. mas
conforme uma peculiaridade, ela pode ser afastada de uma forma ou de outra. De modo tal, é que se você tem um problema e precisa pedir para o Poder Judiciário pacificar este conflito, em regra, não é sempre, porque existem casos em que você pode fazer isso diretamente sem a intervenção de um advogado, que é um profissional liberal, que também tem sua previsão constitucional resguardada, porque vejam só, a Constituição Federal, que é a maior lei de todas, ela assegura direitos e garantias fundamentais. Se, eventualmente, esses direitos e garantias fundamentais, fora os outros direitos que são previstos nas leis, não forem observados, vai caber ao Poder Judiciário tentar resguardá-los. De modo que você precisa, todo mundo precisa, não é algo que, em princípio, a gente possa dispensar, da figura de um profissional técnico em direito para que possa representá-lo e defender seus direitos perante o Poder Judiciário. É interessante, né? É uma institucionalização da figura de um herói. Ou de alguém que está ali para estar do seu lado e assegurando que você está tendo seus direitos, não vai ser abusado pelo Estado ou pelas outras partes. Eu não ia falar essa figura do herói em relação ao advogado, ao defensor, porque eu sou modesto. Mas já que você falou, eu tô aqui só lembrando que você falou, mas eu não ia falar, tudo bem. Não, mas sem isso na mão, é muito bonito de ver uma função dessa, de que você tem de um lado uma pessoa que te acusa. Sim. Você tem o Estado do meio que está com a função de tomar a decisão. Sim. E quando sai da sociedade outro indivíduo capacitado tecnicamente de chegar, pera lá, esse aqui não vai ser oprimido. Aí, vamos chegar na defensoria. Por quê? Porque, em princípio, esse profissional técnico habilitado, capacitado, que estudou, advogado ou advogada, ele é um profissional liberal. E ele, naturalmente, vai cobrar pelos serviços que ele presta. Sim. De modo tal que, para você, em tese, poder ter seu direito observado pelo Poder Judiciário, você antes vai ter que ter recursos, de alguma forma, ou poder, assim, contratar com outra estimativa de pagamento, não sei, vai depender de cada profissional. Mas você vai ter que ter recursos para ter um advogado ou uma advogada para te representar. Sendo que, veja só, nem todo mundo tem condições financeiras de contratar esse profissional. De maneira que, sabiamente, o Poder Constituinte brasileiro previa uma instituição permanente, autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado, que vai resguardar esses direitos em favor daqueles que não podem custear os profissionais desse serviço. E essa instituição é a Defensoria Pública. Aí eu te pergunto, essa garantia, ela nasce em 88? Ela nasce em 88 de uma forma extremamente tímida. Extremamente Muito tímida. Mas antes disso, você tinha algum meio de uma pessoa com a Não, existiam as figuras dos advogados dativos, não é? Assim, como fosse até um ato de caridade institucional, quando desse, quando pudesse. Mas ela prevê legalmente em 88? 88, mas ainda de muito tímida, eu vou explicar também. Por que eu digo muito tímida? Porque durante muito tempo se concebeu uma ideia de que a Defensoria Pública era um órgão do Poder Executivo, estava vinculado ao Poder Executivo. Quando eu me tornei defensor público federal em 2008, a Defensoria Pública da União era um órgão do Ministério da Justiça vinculado ao Poder Executivo. E essa é uma situação que, graças a Deus, foi corrigida, no caso da Defensoria Pública da União, pela emenda constitucional número 74, salvo engano, 2014, e depois pela emenda constitucional número 80, que eu não me recordo exatamente qual o ano dela, mas que foi há pouco tempo atrás, né? Que essas emendas constitucionais conseguiram emancipar a Defensoria Pública da União do Poder Executivo Federal. As defensorias públicas dos estados, elas conseguiram essa emancipação com a emenda constitucional número 45, que foi a primeira grande reforma do Poder Judiciário. Foram momentos apartados que as defensorias conseguiram isso. Unificada? Deveria ter sido. Deveria ter sido. Porque eu entendo que existia até uma grande discrepância na época do seu concurso em relação à carreira do defensor do Estado para a carreira do defensor da União, né? E assim, por que a gente fala que é um equívoco tremendo que foi corrigido? Porque no nosso caso da Defensoria Pública da União, para o nosso público entender, por que existem duas defensorias públicas? É interessante, então tá nas perguntas aqui. Porque conforme seja o direito que você vai tratar, a matéria que você vai tratar, ele vai ter que ser analisado pela Justiça Estadual ou por uma das justiças que são mantidas pela União. A União, que é a União Federal, nós temos a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar da União. Sim. E a matéria residual vai para a Justiça Estadual.
A Certo. matéria que for residual. Civil, penal, Não, mas veja, tem civil e tem penal na Justiça Federal. até federal também. Tem. O Certo. que vai determinar que a competência será ser federal ou não vai ser alguma peculiaridade que vai envolver uma pessoa que vai participar daquele processo. Ou então a matéria propriamente dita. Por exemplo, se for uma questão eleitoral, ainda que as carreiras estaduais exerçam de uma forma atípica a jurisdição eleitoral, ela é mantida pela União e é considerada uma jurisdição federal. Se for um crime militar federal, vai para a Justiça Militar da União. E a Justiça do Trabalho, que trata de direito do trabalho, que vai envolver sempre demandas entre empregados, empregadores, tomadores de serviço e prestadores, ela é uma justiça mantida pela União, a Justiça do Trabalho. E a Justiça Federal, ela vai envolver sempre algum ente público federal. Se eu estou, por exemplo, entrando pela Defensoria contra a própria União, Sim, aí Justiça também já Federal, vai para a Justiça Federal. Justiça Federal, se for contra a União, se for contra o INSS, Sim. se for contra a Caixa Econômica Federal, se for contra o IBAMA, contra o INCRA, ou deles contra você, contra o DENIT, todos os, em tese, órgãos federais, eu chamo órgãos, mas entes federais, pessoas jurídicas de direito público ou privado, que tenham alguma vinculação com a matéria federal, as suas demandas, os processos que vão envolver elas, tramitarão na Justiça Federal. Por exemplo, um problema bancário com a Caixa Econômica Federal é na Justiça Federal. Mas o mesmo problema bancário, se for contra o Banco do Brasil ou contra o banco qualquer outro da rede privada, vai ser na Justiça Estadual. O Banco do Brasil vai ser também? Vai, porque o Banco do Brasil misto, né? Ele é uma sociedade de economia mista. E assim, o que vai para a Justiça Federal, se for de uma empresa pública, é a empresa pública federal típica. Então, Caixa Econômica. Isso, porque o Banco do Brasil, ele permite que o povo, compre ações do Banco do Brasil. Sim. O poder público sempre vai ser a maioria, mas pessoas podem ser acionistas. A empresa pública federal é só o poder público. Entendido. Que gerencia. E tudo que sobrar, brigas de vizinho, brigas de empresa, brigas de condomínio, questões outras, sucessões, etc., que envolvam particulares, vai para a Justiça Estadual. Então, vejam só, se até o teu tema, se teu problema jurídico envolver uma questão federal, e você não pode pagar um advogado se você quer um benefício do INSS, se você foi multado pelo IBAMA, se você teve um problema com a Caixa, se você foi fazer um concurso federal e deu ruim, qualquer coisa desse sentido, e for necessário um processo judicial, ele vai ser na Justiça Federal, e se tu não podes pagar um advogado, tu precisará do auxílio da assistência da Defensoria Pública da União, por um defensor ou defensora pública federal. Aí, maninho, eu te pergunto, em relação eu acredito que você possa responder sobre os dois, né? Mas assim, eu tô aqui em Fortaleza, é fácil a gente ter o acesso à DPU, né? A Defensoria Pública da União, né? Você vai até lá, você liga, você tem o site, você tem os meios de comunicação. Mas assim, quando eu tenho que ser assistido, quando eu vou na forma da lei, eu tenho que, para chegar lá, eu tenho que ter alguma coisa, né? Não, em tese, assim, as defensorias públicas, elas estão abertas a todos, mas não irão atender a todos. Entendi. Existe essa peculiaridade. Porque, veja, a defensoria pública, em princípio, tanto a federal como a estadual, ela tem uma criação voltada principalmente para atender pessoas necessitadas. Sim, é isso. Pessoas que não podem pagar por um advogado. Então, como é que a pessoa se declara como necessitada e de direito de poder ter a assistência? Na própria defensoria isso acontece? Isso. E a própria defensoria regulamenta isso. A Defensoria Pública da União tem o seu regulamento para identificar quem é o necessitado que pode ser atendido pela DPU, como as defensorias estaduais têm seus próprios regulamentos, cada uma, para identificar a questão da condição financeira da pessoa para poder solicitar assistência jurídica de um defensor público ou de uma defensora pública. No âmbito federal, um critério que está, inclusive, defasado, está se trabalhando já para tentar atualizar isso, entendia que para ser assistido pela DPU você tinha que ter uma renda familiar bruta de até R$2.000. Mas isso aí já é um valor há muito tempo e sempre foi flexível. Porque ainda que você ultrapasse esse parâmetro, você pode demonstrar que ultrapassa, mas ultrapassa pouco, que tem despesas essenciais e tal, e ainda assim poder ser atendido pela defensoria. A época estava próximo ao limite da isenção. Sim. Né? Porque era 1.800, né? Agora foi para 5.000, né? Eu confesso que eu não sei ainda exatamente. Não tá, eu também tô querendo entender, gente. A gente vai explorar esse assunto no próximo episódio. Não, eu tô dizendo só que o critério é esse. Uhum. O critério é esse. E cada defensor do Estado pode estabelecer outros critérios. Também outros critérios. Exato. Mas como eu lhe falei, no âmbito da DPU não é um critério absoluto. Porque a pessoa pode ultrapassar pouco e assim, ter despesas muito sérias. Agora, por exemplo, tem gente assim, que está devendo Deus e o mundo.
Isso por si só não vai te permitir que seja atendido pela Defensoria Pública. Porque se tu tiver uma má gestão financeira de tuas despesas e no final não sobrar nada no mês para ti, nem por isso te elege como necessitado. Uhum. Como acontecia muito na época em que eu fazia essa análise. Porque quem faz essa análise é o defensor público. É o ele próprio defensor que o faz defensor ou a defensora, que faz a análise de deferir ou não assistência jurídica. Então, o importante é eu chegar com o meu problema na defensoria. Eu vou saber se eu tenho a capacidade de ser atendido, assistido pela Isso. defensoria lá nessa Isso, reunião. Isso. Não é nem, a reunião não é com o defensor. Você é atendido, apresenta as informações e os Sim. documentos e o defensor vai analisar. Uhum. Aí o primeiro passo que ele vai verificar, nem se seu direito é bom ou se é ruim, é se você se enquadra no perfil de atuação da defensoria. Uhum. Na época que eu trabalhava em Fortaleza, no Piauí também, no meu querido Piauí, não é? Quando eu fazia essa análise, muita gente questionava, mas eu não tenho dinheiro sobrando, porque eu tenho que pagar a prestação do meu carro, tal, muito chique, tenho que pagar a minha TV a cabo também, assim... Aí não sobrou porque teve que pagar tudo. São despesas que mostram exatamente que a pessoa não é necessitada. Eu sei. Então, nesses casos, de fato, a tendência é que sempre que o defensor indefira. Mas falando da DPU, quando ultrapassa pouco, de uma forma não muito exagerada, e você analisa as circunstâncias objetivas do caso, ainda que exista esse parâmetro, é só para direcionar. E tem um detalhe: quando um defensor ou uma defensora pública federal indefere isso pela renda, a parte ainda pode questionar e isso vai ser analisado pelo Conselho, pelas câmaras da Defensoria Pública. Isso é Que ficam em Brasília, que vão fazer uma análise para saber se de fato a decisão do defensor foi razoável ou não. Mas isso é um poder muito, muito interessante que colocam na mão de vocês, porque a atuação de vocês não depende de, ei, foi autorizado ali pelo INSS a você receber um benefício tal, tipo de coisa, entendeu? Assim, é um critério de dentro da própria defensoria relacionando a esse acesso a esse serviço público. Que eu acredito que, assim, a gente teve aqui no ano passado com a Mônica Barroso, que é a defensora do Estado, em segundo grau, né? E ela disse uma coisa que eu achei muito bonito, que assim, em algum momento eu vou colocar esse trechinho dela, porque ela disse que ela achava era bom quando a pessoa ia lá buscar o direito dela, entendeu? Então, assim, você poder oferecer esse serviço sem depender de um terceiro, eu acho que é uma conquista, faz parte de uma conquista nisso que tu fala, desse processo inicial, do que foi a timidez de que ela começou e que agora a gente pode ver como tem sido uma ferramenta de justiça social fundamental para a democracia do país. Não, e essa questão, sabe, Foca, em relação a isso, que eu também pondero, é que tem que ser assim, porque ao mesmo tempo, por mais que o defensor ou a defensora queira abarcar o mundo, ele não pode. Sim. E de fato, assim, a partir do momento que você vai se preocupar com um problema jurídico de uma pessoa que, em princípio, teria condições de pagar por um advogado, você está deixando de atender aquela que não tem nenhuma opção e muitas vezes em algo muito, muito essencial, sabe? E como eu estava lhe dizendo, essa análise sobre a renda da pessoa, ela não é uma análise arbitrária, porque pode ser reanalisada por órgãos da Defensoria Pública que reanalisam isso, que fica em Brasília, se a pessoa quiser questionar. Então, ainda tem um outro caminho. Ó, se não deu na primeira, ainda não, assim, não é que não é uma coisa arbitrária, assim, que vai ser analisado. E até é interessante tratar desse assunto, porque se eventualmente o órgão de Brasília, que é uma das câmaras que ficam lá, entender que a análise do defensor não foi correta e dizer, não, a pessoa se adequa e pode ser atendida pela defensoria, não vai ser aquele defensor necessariamente que vai atuar. Que ele pode estar sobrecarregado. Não é isso, não. É que ele tem uma prerrogativa que todo defensor tem, que é uma prerrogativa que lhe dá uma ampla liberdade, que é a sua independência funcional. Isso é interessante. Então, assim, vamos supor, o defensor, em princípio, ele não é obrigado a atuar numa causa que ele não acredita, num direito que é errado. Né? Assim, se a pessoa chega totalmente equivocada e quer que o defensor dê um jeito de resolver o problema dela, mesmo estando totalmente errado, o defensor pode chegar e dizer, sinto muito, você não tem direito, eu não vou atuar no seu caso. Mas veja, mais uma vez, não é uma análise arbitrária do defensor. Ele, para negar a atuação, por não concordar em princípio com o direito da pessoa, ou negar até fazer um recurso, vamos supor, numa demanda até penal. Que acontece muito. Tem muita gente que sobrecarrega o judiciário com propostas que não fazem o menor cabimento. Sim, aí ele tem essa prerrogativa de dizer, sinto muito, mas a sua demanda é inviável, não vou atuar. A pessoa pode questionar, da mesma forma vai lá para a Câmara de Coordenação que fica em Brasília e lá eles podem pensar diferente. E se pensarem diferente, outro defensor analisa para não violentar aquela convicção jurídica daquele defensor que entendeu que não era cabível a demanda, muito sabe? Bacana isso, viu? E de certa forma, me perdoe
tá te interrompendo, mas é assim, também condiciona os defensores a se organizarem. Ei, esse cara aqui tem um talento para previdenciário, esse cara tem um talento para. Mas não é por talento, aí é por questão de convicção, porque o cara Sim, continua atuando naquela área. tá Tá entendendo? ali, eu sei. Assim, não é a questão de talento, é porque muitas vezes a questão pode ser nebulosa Ah, e, de fato, permitir posições diversas. Porque ainda que o cara entenda que não é, o cara entender que não é viável uma pretensão, não quer dizer que ele não tenha talento naquele tipo de mas me pretensão. diga assim, me traga um exemplo prático em relação a isso. Um exemplo prático que foi muito comum, que eu ouvi um dia desse, é que na Justiça Federal, assim como na do Estado, nós temos um problema de saúde, nós já tratamos no outro episódio de Sim, demanda de saúde, não é? E aparecem questões de pessoas que precisam de cirurgias eletivas. sim. Qual é a cirurgia eletiva? É aquela que pode esperar. É um problema de saúde de fato que tem que ser Que ela tem o resolvido. direito e Não, tal. ela tá acamada às vezes, não Uhum, consegue nem andar, mas ela não vai morrer também se não fizer a cirurgia logo. eu sei. Mas é uma situação terrível. Tem que fazer a cirurgia, ninguém manda fazer cirurgia se não precisa. Então se discute muito se é possível judicializar a demanda de cirurgias eletivas. Por quê? Vamos supor que o indivíduo esteja na fila na posição 80, esperando aquela cirurgia ortopédica. Ela está esperando já alguns meses, entra na justiça e pede para fazer a cirurgia. O juiz, ao analisar essa pretensão, ele não vai negar que a pessoa tem direito ao tratamento de saúde. Mas, ao mesmo tempo, o juiz vai pensar o seguinte: meu Deus, a pessoa está no 80, tem gente que está esperando há mais tempo do que ela. Se eu der a liminar para ela fazer a cirurgia, ela vai estar furando a fila daquele que está esperando há mais tempo e não foi no Poder Judiciário. É, você pensar assim, Entende? assim, Aí tem defensor público que, a meu ver, com razoabilidade, quando aparece uma pretensão dessa de cirurgia eletiva, ele diz: ó, sinto muito, não dá para furar a fila. É inviável, uhum. dá para esperar, papapá, os juízes indeferem. Não era de fato para estar sendo judicializado uma Mas, coisa assim, mas né? lá em Ah, Brasília, tem uma posição que eu concordo, que é baseada, inclusive, num enunciado de estudos acadêmicos que envolve a Justiça Federal, defensores públicos, o Ministério Público Federal e tal, que eu não me recordo muito, que se estabeleceu um período de meses, hum, assim, que se considera razoável esperar por sim, uma cirurgia. de Que fato. se ultrapassar esse período mínimo de meses, aí a pessoa tem direito. Faz sentido do ponto de vista administrativo. Mas é um exemplo de que muitas vezes um defensor pode indeferir e Uhum, outro dizer: não, eu vou entrar, entendi. sabe? Vou entrar com essa demanda. Demandas de dano moral. Às vezes o que é dano moral para ti, para outra pessoa pode ser um mero aborrecimento. Deixa para lá, né? Sabe? Não, são coisas assim, às vezes a pessoa fica chateada por, sei lá, pequenas coisas e outras não. Então isso gera dúvida, isso gera uma certa nebulosidade. A própria, vamos supor que envolve a Caixa Econômica Federal, tempo de espera no banco, dependendo do horário, para alguns pode gerar dano moral, para outros não, o tempo que você teve de esperar pelo atendimento lá, quando você pega a senha. Então é um exemplo de que pode acontecer esse tipo de dilema. Mas qual é o fato, né? Qual é Ah, o fato? Aquele defensor que entende que é inviável, ele não é obrigado a atuar. E a defensoria como um todo, ela tem essa prerrogativa. Ela tem essa autonomia de dizer, nesse caso não vale a pena atuar, esse caso não tem um bom direito. Em resumo, o defensor ou a defensora pública, ela não é obrigada a fazer aquilo que o assistido está pedindo. Ela vai sempre tentar fazer o melhor, mas conforme o direito, conforme as leis, conforme a nossa Constituição. aí me diz assim também, né? Porque eu sei que na Justiça do Trabalho, né? Pelo menos a gente atua diretamente também com o Ministério Público do Trabalho, né? Sim. O Ministério Público também entra dentro dessa situação de estar ali com vocês para poder também observar os pedidos ou a legalidade da. Não, os ministérios públicos como um todo, eles também têm atendimento ao público. Aham, E conforme eles são noticiados, né, eles se chamam lá de notícia de fato, tanto no Ministério Público Estadual, Federal, Trabalho, uhum. Militar e tal, eles recebem notícia de fato, e se aquelas notícias de fato tiverem alguma pertinência com a atribuição do Ministério Público, eles vão atuar. E muitas vezes eles podem observar que seja uma atuação da Defensoria da União, da Defensoria do Estado, eles encaminham a pessoa para a Defensoria da União, para a Defensoria do Estado. Uhum. Especificamente em relação à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é uma justiça mantida pela União. Então, em princípio, a Defensoria Pública que atua perante as justiças do trabalho é a Defensoria Pública da União. Todavia, existe atualmente acho que uma portaria, um ato administrativo do Defensor Público Geral que dispensa a DPU de atuar na Justiça do Trabalho. Redução a termo, né? Que Não, eles vão lá. não é isso. Não é isso. Não é isso? Dispensa, é porque simplesmente falta defensor para atuar. Sim. Simplesmente falta. Eu já atuei muito, no começo não existia isso, principalmente lá no Piauí. Eu ia muito para a Justiça do Trabalho lá. Mas é porque realmente falta defensor. Por exemplo, a realidade comparada com as defensorias estaduais
e os próprios juízes federais é um número bem irrisório de defensores públicos comparado com as outras instituições, de modo que se fosse atuar na Justiça do Trabalho, ia prejudicar muito a atuação na Justiça Federal. Mas essa Ou portaria... seja, era um volume muito grande para a Justiça Federal, para vocês, Sim, como da União, conseguirem sim. atender. No caso de Recife, salvo engano, lá em Recife, onde eu trabalho, são 20 defensores públicos ou 22 que atuam no primeiro grau. No de Fortaleza, Todo Recife e Pernambuco, região metropolitana. Certo. Porque tem umas áreas de abrangência, né? Lá também tem Petrolina, tem Caruaru, que pega as regiões. Mas também porque na Justiça do Trabalho é uma exceção na qual o reclamante pode postular até determinado valor sua pretensão, sua reclamação trabalhista, sem advogado. Assim, a gente chama isso de jus postulante. Isso é possível também em juizados especiais, tanto estadual como federal. Isso é possível em ações de alimentos, nas quais você pode fazer o seu requerimento sem um advogado. Claro que é maravilhoso e perfeito que você tenha um advogado ou defensor público. Mas como na Justiça do Trabalho é possível essa atuação sem a presença do advogado, em tese não há prejuízo efetivo para a pessoa, porque ela, em tese, pode exercer esse jus postulante. Fora, assim, toda a Justiça do Trabalho, ela é toda em volta de profissionais que eles mesmos se oferecem, advogados. Então, em princípio, isso nunca teve um problema de prejudicar o acesso à justiça no âmbito trabalhista. Mas uma intenção é que, no futuro, a Defensoria Pública possa receber um orçamento legal para poder realmente dar conta de todas as suas atribuições. Ter o número de defensores públicos, pelo menos perto do número de juízes. Tu falou 20 e pouco lá em Recife, né? Você vê que no, é muito no primeiro pouco grau. para uma metrópole. Sim, no primeiro grau. E aqui em Fortaleza, por exemplo, salvo engano, são 15. 15 para toda a região de Fortaleza. Assim, são muito poucos, são 6 defensores cíveis, 4 previdenciários e 3 criminais. E aí que tá. Então a DPU ela vai estar onde há Justiça Federal também. Então eu entendo que, sei lá, creio que Sobral e Juazeiro também tenha. Existe em Sobral. A DPU ainda não se interiorizou, não é? Ela está tentando fazer isso com atuações estratégicas, porque faltam colegas. Como eu estava dizendo, o número de defensores é muito abaixo comparado com o número de juízes, de membros da Advocacia da União, membros do Ministério Público. Então, nós estamos, atualmente, no caso do Ceará, Fortaleza e Sobral, e tem uma previsão de atuação em Juazeiro, mas os defensores atuam de uma forma remota, assim, existe uma certa complexidade para conseguir atender isso. Sim. Porque a Justiça Federal hoje está interiorizada. No Ceará, por exemplo, que é o caso da sede do podcast, né? Tem Justiça Federal em Iguatu, tem Justiça Federal em Tauá, em Crateús, em Quixadá, em Limoeiro do Norte. Então, em tese, existiria uma possibilidade de haver uma expansão também dessa atuação da DPU. Só não aconteceu por dificuldade orçamentária. Inclusive, foi feita a emenda constitucional 80, ela previa que num prazo de 8 anos, onde tivesse uma sede de Justiça Federal, devia ter uma defensoria pública. Então já estamos atrasados, já expirou. E, inclusive, isso já foi questionado no Supremo Tribunal Federal. E quando foi questionado no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal disse: sinto muito, não tem orçamento. Não tem como obrigar a União a dar dinheiro para criar defensorias nesses locais. Tem que esperar, e é isso mesmo. É uma luta, então. E o mais interessante, eu até acho legal isso, é que quando foi questionada a efetivação desse projeto no Supremo via judicial, porque não foi resolvido no prazo regular de 8 anos, a Procuradoria-Geral da República, né, que é a chefia do Ministério Público Federal, deu parecer contrário à pretensão. Realmente não tem dinheiro, sinto muito. Mas, vez ou outra, existiam ações do MPF mandando colocar defensor nos locais, sabe? Sabe, assim, ele se manifesta lá em cima contra, aí nas outras instâncias fica querendo que tenha defensor. Pô, devia ter se manifestado lá no Supremo, pelo menos a favor. Faz como pega um e divide em 2? Pois é. Essa é a dificuldade. É porque, de fato, existe uma quantidade de pessoas ainda, de membros, muito aquém daquilo que é necessário. Então, a Defensoria Pública ela procura se desdobrar hoje. Todo o Brasil, no caso da União, está tendo um trabalho estratégico de atuar em demandas que possam abranger os interiores, né? E a gente está tentando efetivar isso com trabalho remoto, porque muitas pretensões... Agregando também a evolução tecnológica do que é que se possibilita. Porque muitas demandas da Justiça Federal você não precisa estar presente no local para analisar e propor. Então, assim, a gente está conseguindo hoje desenvolver isso. E está tentando dar maior acesso à justiça para o Brasil todo. Mas, repito, com um número ainda de defensores muito
inferior Ao que precisa ao mesmo, que né? precisa, principalmente quando você compara com os membros do Poder Judiciário da União, quando você compara com os membros do Ministério Público da União e da Advocacia da União. É como se fosse assim, o elo mais fraco da justiça ainda vai ser Mas tem a ver com aquilo que a gente estava a falando no sociedade. começo. Por que a gente estava falando no começo? Que, em princípio, a Defensoria era um órgão do Executivo. Sim. O Executivo ele não tinha muito estímulo ou pressão de querer fortalecer este órgão. Porque, no nosso caso federal, a Defensoria Pública da União vive processando a própria União. Então, assim, era uma coisa de doido, né? Assim, o cara vai fortalecer e aumentar defensores que vão toda hora estar processando a União, a Caixa, o INCRA, o IBAMA. Mas não é processar para fazer o mal, é processar para resguardar direitos. Aham. Mas, obviamente, isso gera assim, um efeito. É um Estado democrático ou um Estado de servidão? Pois gera um efeito ruim para a gestão que estiver no Poder Para o Executivo. governo. Aí, com essas emendas constitucionais que eu citei, a 74 e a 80, a Defensoria Pública da União finalmente conseguiu sua emancipação e virou um órgão independente e autônomo, inclusive com dotação orçamentária específica, com iniciativa de lei. É uma autarquia, é? Não, é uma instituição permanente, essencial, certo. funcional do Estado, como o Ministério Público, não é Sim, autarquia, porque as autarquias elas são órgãos do Poder Executivo, certo. são autônomos, Ainda estão vinculados. mas estão vinculadas. Certo. Mas, assim, é autônomo, são órgãos autônomos, são órgãos especiais, como é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, o próprio Ministério Público, né? São instituições constitucionalmente previstas para exercerem funções constitucionais essenciais. Então, no nosso caso, da DPU, nós somos ainda muito recentes, né? O primeiro concurso da DPU foi em 2001. Não é? Essa autonomia do Poder Executivo ela surgiu há pouquíssimo tempo. Não é? Então, assim, por isso que ainda tem essa defasagem, mas é uma luta constante. Todos os defensores gerais que atuam procuram fortalecer o nosso trabalho, fortalecer a nossa atuação, porque é nossa missão e é isso que faz a Defensoria ter sua razão de existir, que é poder atender essa população carente de toda a abrangência nacional, que é um país continental. Eu entendo. Mas fazendo essa distinção, né, da população carente, que talvez o próprio brasileiro médio, metropolitano, não compreenda, né, fazer a distinção. Acha que porque tem certa condição financeira, mas aquilo não dá, aí ele não teria que de fato pagar um advogado, né? Sim. Como tu falou inicialmente. E na tua experiência pessoal, de quando você passou no concurso, o que é que te levou a fazer esse concurso? Do que é que tu sente em relação ao sentimento popular, de como é que a atuação era naquele começo, acho que foi em 2008, né, que tu passou? Eu entrei em 2008. 2008 e tu tá com 15 anos? 2025 para 2008. Não. Dá 17 anos. 17 anos. 17 anos. É porque eu não saí do Kumon, certo? 17 anos. 17 anos de defensor público, né? E naquele tempo, como a gente falou no início, existia essa distinção, até uma disparidade em relação aos provimentos que vocês recebiam, né? A da DPU em relação ao do Estado. E foi essas mesmas emendas que também garantiram uma paridade? Paridade em que aspecto? Remuneratório que você fala? Remuneratória. Não, cada um tem uma regra diferente, porque os estados, cada um produz suas leis, a União produz suas outras leis. Então não existe essa paridade. Não existe essa Mas porque paridade. eu me lembro que Mas as defensorias como um todo se fortaleceram de lá para cá. De lá para cá. Antes, em comparação com o Poder Judiciário, existia uma diferença abissal. Eu me lembrava da época de que assim, o defensor público do Estado era uma categoria assim, muito baixo em termos de remuneração. Mas hoje no Ceará, por exemplo, está equiparado com o Poder Judiciário. Que lindo, viu? A DPU ainda não tem essa equiparação, mas hoje está bem mais próximo do que outrora foi. Não é? Isso é muito importante, porque estimula que o bom servidor, que o bom defensor permaneça na carreira, se sinta estimulado a estar na carreira, que não troque a defensoria por outra instituição apenas por um caráter remuneratório, né? Que ele se sinta motivado. Mas, assim, veja só como é importante a defensoria. Em princípio, ela é voltada para os pobres. Sim. Isso é a função típica da defensoria pública, tanto da União como dos estados. No entanto, existem atuações atípicas. Ela auxilia o Poder Judiciário como um todo para dar legitimidade aos processos jurisdicionais. Por exemplo, no processo penal, nas demandas penais, onde o indivíduo pode ter sua liberdade restrita, né, pode ser mandado à prisão, é essencial que ele tenha uma defesa técnica de qualidade. Isso não é uma possibilidade, ele tem que ter uma defesa técnica de qualidade. Aí muitas pessoas são citadas em ações penais e não apresentam defesa ao advogado.
E se não apresenta defesa ao advogado, a defensoria tem que atuar. Que envolve aquela cultura, vamos dizer, televisiva da polícia. Se você não tem um advogado, o Estado Vai fornecerá fornecerá um. isso é uma E, não, garantia. e aí não interessa se o cara tem dinheiro ou não, porque muitas vezes o cara pode ser rico. Muitas Uhum. vezes o cara pode ter recursos, Ele né? tem que ter a defesa técnica garantida. Se ele não apresentar um advogado, a defensoria irá atuar. Uhum. Sendo que depois ele vai pagar custas, vai pagar Pronto. alguma coisa Que aí. aí isso vai aqui até para a nossa pauta, né? Então, a defensoria vai atuar em relação aos casos criminais, né? Sim, tem que atuar. E aí vem o serviço, como ele realmente é gratuito. Eu acho que é isso. Tem talvez uma situação em que há pagamento de custos da parte. Tu clicou essa tecla, sabe? Não, mas aí eu tô falando das pessoas que têm dinheiro. Tem dinheiro. Eu tô falando das pessoas que têm dinheiro. Porque uma coisa. Porque agora tu já tá mudando de assunto, presta atenção. Desculpa. Eu tô abusado, desculpa, eu tô abusado. é, é porque assim, voltando, se a pessoa é pobre, ela vai ter atuação na defensoria e não vai pagar custa nenhum. Zero, nada. Uma coisa é a assistência jurídica de um defensor público, de uma defensora pública. Uhum. E outra coisa é a gratuidade dos serviços judiciais. Interessante as isso. custas processuais, os honorários de um perito. Se a pessoa é pobre, tudo isso é custeado pelo poder público. Em princípio, os tribunais reservam valores orçamentários para custear esse tipo de coisa. Uhum. De modo tal que, sendo a pessoa pobre, não só a assistência jurídica de um defensor ou de uma defensora pública é resguardada, como também eventuais custos que um processo judicial pode gerar, que gera. Certo. Qualquer pessoa que, em tese, vai entrar com a demanda, só o fato de propor uma demanda, se não for no juizado, tem um custo. Uhum. Uma taxa que se paga no Poder Judiciário tem a ver com o valor da causa, tipo de demanda. No processo penal, é outra coisa. No processo penal, se a pessoa não apresentar advogado, rico ou pobre, vai ter um advogado. Se for rico, pode ter um defensor público se ele não apresentar um advogado. Em tese, com a pessoa que tem condições, ela contrata um advogado lá, renomado, tal, para defendê-la, que ela gosta, que ela confia e tal. Mas se ela não faz nada, aí o processo vai para a defensoria pública atuar. Aí, não necessariamente o fato do defensor público atuar por ela vai permitir que ela tenha os serviços judiciais gratuitos. Nesse aspecto que eu estou querendo ressaltar, que no processo penal, a defensoria vai atuar a pessoa tendo dinheiro ou não. Agora, vamos supor, eu estou lá na Defensoria Pública da União. Aí chega um indivíduo nitidamente abastado. Olha, estou respondendo uma ação penal, quero que um defensor público atue para mim. O defensor público não é obrigado a atuar. Ele vai dizer, indefiro pela renda, porque eu sou uma pessoa rica, uma pessoa de posses, não precisa da Defensoria Pública da União. Tem uma resolução aqui que determina o valor lá familiar e tal, e não vamos atuar. E a defensoria não atua. Se ele não apresenta a defesa, aí o Poder Judiciário vai verificar que ele não apresentou a defesa, aí vai intimar a Defensoria Pública e ela atua. Não porque é uma ordem do Poder Judiciário, mas porque ele foi citado numa ação penal para atuar, não se defendeu. Entendi. Então, para resguardar a ampla defesa contraditória, a Defensoria irá atuar. Funciona dessa forma, sabe? Tipo assim, o Poder Judiciário, muitas vezes, acontecia, né? De algum ato jurisdicional dizendo que a Defensoria Pública atua e, num caso, muitas vezes, a pessoa chega para o juiz, eu não tenho um advogado, preciso de um advogado. O juiz mandava para a Defensoria Pública, mas não necessariamente. Se for ação penal, sim, mas se for uma demanda civil, não. Se for demanda civil, eu sinto muito, não se enquadra no perfil da Defensoria, não é o nosso caso. Porque isso é uma prerrogativa do defensor, em princípio, conceder ou não a gratuidade da justiça. O que o Poder Judiciário pode dar é a gratuidade da justiça. O defensor público dá assistência jurídica gratuita para atuar. Que é outra distinção. Então, é assim, gratuidade da justiça é algo que vai ser... As taxas do Poder Judiciário, emolumentos, honorários de perito, etc. Agora, a assistência gratuita é a Defensoria. Defensoria. E um outro caso que a Defensoria Pública atua, no qual a pessoa ainda pode ter uma pessoa em princípio com recursos, até em demandas de natureza civil, quando eu falo civil que não é penal, é quando o indivíduo vai responder uma ação, ele é citado e não é encontrado. Na verdade, ele não é citado, né? O juiz manda citar. A citação é o ato pelo qual o Poder Judiciário vai comunicar a alguém que uma ação foi proposta contra ela. É uma comunicação que não é legal de se receber. É tipo assim, olha, tem uma ação contra você, se defenda. O nome desse ato que comunica a pessoa que ela tem um processo contra ela chama-se citação. Isso em qualquer processo, penal, civil, etc. É quem corre atrás... isso. Isso geralmente é pelo correio. Quando o correio não localiza a pessoa no endereço dela que é conhecido, pode ser feita por oficial de justiça. Sim. Quando o oficial de justiça chega lá, o analista judiciário chega e não localiza a pessoa, ele vai certificar para o juiz, não encontrei a pessoa. O cara lá está devendo alimentos, o cara lá está devendo
tributo, não localizei a empresa, não localizei nada. Aí o Código de Processo, tanto civil, penal, que se auxiliam nesse aspecto, ele manda que seja feita, então, a citação por edital, quando a pessoa não é localizada. A citação por edital é uma situação fictícia. É porque se tentou localizar a pessoa e não se encontrou, então vão se publicar editais para dizer, que vão ser publicados em locais, em tese, acessíveis a qualquer pessoa, de que existe uma ação contra determinada pessoa. É o meio de resguardo jurídico em relação a publicar porque o processo ter andamento, a pessoa tem que ser citada de uma forma ou de outra. Aí, o último caso é essa situação fictícia, quando não se consegue localizar ela. E quando a pessoa é citada por edital e não apresenta defesa, aí a Defensoria Pública vai atuar para fazer a defesa dela. Que ela vai atuar como curadora processual daquela pessoa. Não é que a pessoa seja uma incapacitada ou inválida, mas ela vai resguardar a ampla defesa contraditória naquele processo no qual uma pessoa citada não foi encontrada, que foi citada por edital. Pronto, mas aí, então vocês vão atuar numa causa em que não encontrei a parte em questão. E, meu Deus do céu, no aspecto técnico eu entendo que é o dever, seria parte do dever, né? Mas aí, digamos que o cara diz, não, peraí, porque eu tava de boca cheia, eu tava no banheiro. Não, quando a pessoa apareceu, a defensoria sai. Sai fora. Sai. Sendo uma pessoa de recursos, claro. Sim, claro. Sendo uma pessoa de recursos. Então a defensoria faz a defesa nesses casos, porque ela pode até fazer a defesa por negativa geral. É tudo mentira. Ela não sabe, não conhece os fatos. Ou achar que teve até seu direito prejudicado pela atuação. Mas muitas vezes as pretensões são indevidas. Tem pretensão tributária abusiva e a gente conseguir sucesso em demandas desse tipo comumente. É muito comum em demandas tributárias na Justiça Federal ou de cobrança da Caixa, sabe? Porque você cobra com uma abusividade ou outra, tanto o tributo ou alguma coisa da Caixa, é possível que a gente consiga fazer defesas e ganhar muitos processos desse tipo. Legal. É diferente. Presta atenção, no Nano. Quando a pessoa pega, é citada e não se defende. Se ela é citada e não se defende, é problema, é complicação, porque você foi citado. Se você é citado e não defende, em princípio, não é sempre, vão entender que você concorda com os fatos. E se você é citado e não se defende, o processo vai correr contra você e você vai ser sentenciado normalmente. É diferente quando você é citado por edital. A defensoria só vai atuar quando você for citado por edital. Se você é citado e simplesmente não se defende numa demanda cível, o processo vai correr e você vai ser sentenciado e ainda vai poder ser presumido que os fatos que o autor está alegando são verdadeiros. Então é problema. Então, se você for citado, se você vê um oficial de justiça, ainda que você não assine lá a certidão dele, lá, o documento dele dizendo que foi citado, se preocupe, porque ele vai dizer para o juiz que lhe viu que você se recusou a assinar. E você vai ser considerado citado, não vai ser citação por edital. Então aquela turminha que aparece na internet dizendo que não vai assinar nada, não adianta nada aquela senha que eles Se for com o oficial de justiça, não adianta não. Porque o que o oficial de justiça disser vai se presumir que é verdadeiro. Essa questão que eu estou ponderando aqui, que a defensoria vai atuar para o indivíduo até em processo cível, independente de se é rico ou não, é se ele for citado por edital. É quando não se consegue citar pelo correio, é quando não se consegue citar para o oficial de justiça, aí finalmente é citado por edital. Se eventualmente a pessoa é citada pelo correio ou citada por oficial de justiça, ainda que não confirme que recebeu a citação, vá se defender. Vá se defender, que você terá... Se você não fizer, você vai sofrer o ônus processual até daquilo que foi alegado pela parte autora ser verdadeiro ou não. Deu para entender, né? Deu. Perfeitamente. E prestem bem atenção, viu, minha gente? Não pode brincar no serviço, não. Então, Nano, assim, a gente vai colocar aqui os canais em relação a tanto a Recife quanto ao Ceará, para quem puder precisar de ter sido assistido pela Defensoria, para facilitar, porque para a gente faz parte da nossa utilidade pública de divulgar isso, né? E eu queria te perguntar, certo? Que acho que a gente já falou essa questão da fraude, sobre a questão desse atendimento. Eu também tenho um canal na internet para ser atendido? Acesse o site, no caso da União. No caso da União, acesse o site, tem a Defensoria nos estados, na parte institucional. Aí você clica o estado que você faz parte, o Maranhãozinho, que eu trabalhei no Maranhão, Piauizinho, que eu trabalhei no Piauizinho, Brasília, que eu trabalhei em Brasília. Brasília, acho que é uma das poucas unidades que ainda tem uma atuação trabalhista regulada, porque lá colocaram mais defensores, maior, exatamente para tentar atender a demanda trabalhista de lá.
Mas todo no site da Defensoria, você clica lá no institucional e vê Defensoria da União nos Estados, aí cada uma vai ter seus modos de acesso, seu modo de contato, de como pedir assistência jurídica da DPU. E uma informação extremamente importante, que também, vez ou outra, surge, né? Você não precisa de ninguém para solicitar assistência da Defensoria Pública da União ou dos Estados. Porque, vez ou outra, alguém se apresenta como um despachante ou que tem informações especiais para que a pessoa seja atendida pela Defensoria Pública. E isso, muitas vezes, pode ser um golpista só querendo tomar dinheiro da pessoa. A história da procuração. São pessoas, às vezes, muito humildes. Não, Sim. são pessoas muito humildes que, assim, às vezes, têm até medo de entrar num órgão público. Então, chega alguém mais sabido, aí fala assim, olha, eu consigo um defensor público para você. Me dê tanto que eu lhe levo lá e tal, e não sei o quê. Não precisa. A Defensoria Pública, no seu horário de atendimento, ela está de portas abertas para a população carente do nosso Brasil. Então, você não precisa de nenhum intermediário e não precisa pagar absolutamente nada para ter a atuação da Defensoria Pública da União ou dos Estados. A atuação da Defensoria Pública é totalmente gratuita, de maneira que você não tem que se preocupar com nenhum tipo de custo, de gasto ou algo que o valha. A grande questão vai ser analisar se você se enquadra ou não no perfil de renda da atuação da Defensoria. Estando enquadrado nesse perfil, o defensor irá atuar, o defensor ou a defensora. Salvo a possibilidade que ele tem de analisar o seu caso, entender, não, sinto muito, você não tem direito, aí ele vai explicar porque você não tem direito, também não é assim não. Ele não diz assim, vai-se embora. Você não sai sem uma explicação, não. Ele vai dizer, não vou atuar por conta disso, isso, daquilo, outro. Que, por exemplo, se a pessoa vai pedir uma pretensão, que o Supremo ou o STJ deixaram bem claro que não tem viabilidade, o defensor não vai atuar. Não vai atuar. Não, é interessante porque, pela atuação que a gente fala muito do litígio, né? Sim. Mas isso também não deixa de ser um ato de consultoria jurídica, né? Assim, e envolve consultoria. Às vezes a gente tem dúvida, né? Sim. E a população carente, acredito que também tem as suas dúvidas. Então, assim, não é que eu quero brigar ou que eu tenho alguma coisa para receber, mas, doutor, eu preciso aqui de uma luz. Sim. O que é que eu preciso fazer? Não, envolve consultoria também. A atuação da Defensoria Pública, tanto estadual como federal, ela não é só litigiosa, ela também é consultiva, preventiva. A pessoa pode apresentar qual é o seu problema e lá na Defensoria correspondente, né, estadual ou federal, ela vai encontrar a sua resposta. Tem um cafezinho lá para sentar, tomar e conversar para saber se é o caso, rapaz, não é todo órgão hoje em dia, todo esse controle tu tem microfone. Que falar na frente, bonitão. Não é todo órgão hoje, irmãozinho, que tem café, não. Ô, rapaz. O café tá caro, a gente procura dar. Lá no Maranhão, no meu tempo, tinha, né? Mas não tem uma Jussarazinha, não, pelo menos? No Recife tem, mas assim, às vezes falta, a gente se cotiza. O do Recife deve ser muito doce, não? Ah, não sei. Agora qual o fato também, que é muito comum, pelo menos no âmbito da União e nos estados também, pelo menos no estado do Ceará eu sei que tem, é a atuação no plantão. A Defensoria Pública ela não atua somente no horário comercial. Então, se você tiver uma pretensão que seja urgente, de noite, de madrugada, final de semana, domingo, existe sempre um defensor ou defensora plantonista. Mas o que é a demanda urgente? Liberdade, risco de vida ou perecimento do direito. Tipo assim, se a demanda, o ato, não for impetrado imediatamente, a pessoa vai perder o direito ou estar presa, ou então pode até morrer. Em resumo, não é qualquer caso. Não é qualquer caso. Porque também, assim, muitas vezes a Defensoria Pública, ela tem um prazo de atuação, né? Você chega lá, não é no outro dia que a ação está pronta. Muitas vezes é necessário analisar documentos, analisar questões, etc. Então, assim, o que eu já vi acontecer é a pessoa procurar a Defensoria Pública no plantão tentando furar a fila do atendimento, entende? Sim. Exatamente porque não tem um atendimento. Lá é mais vazio no horário de plantão. Não sai nem de casa. Porque pelos canais de atendimento, a pessoa, né, pode entrar em contato tal, e um defensor vai analisar logo. Então, assim, se for uma demanda que não seja nesses casos que eu citei, de risco de vida, de liberdade cerceada, a pessoa está presa, ou de perecimento de direito que é, vou fazer a prova do concurso domingo, é sexta-feira, aconteceu uma zica aqui. Mas é bom que a zica tenha acontecido no dia, porque às vezes a zica aconteceu faz tempo, aí tu quer deixar para entrar em cima da hora, vai ter um risco muito grande de não ser analisado a tempo. Não é? Existe essa possibilidade. Mas aí a pessoa perece o direito, porque se não resolver o problema, não faz o concurso que é domingo. Né? Então, geralmente acontece isso. Então, assim, é um exemplo de perecimento do direito, é tipo uma prova de concurso que vai acontecer e surgir um problema e que a pessoa, se não resolver, não vai poder fazer a prova. Não sei.
Então seria um caso Seria um como caso esse. como esse, né? Se não for uma dessas questões, o plantonista simplesmente não irá atuar. Não irá atuar Sim. e a pessoa vai ter que aguardar o expediente normal para poder Para ser poder ser atendida. atendido. Mas é outra coisa muito interessante, que a população pode ter essa segurança, né, de que numa necessidade, os canais de atendimento, todos eles, pelo menos na DPU, tem um contato específico do plantonista. E sempre tem um servidor e um defensor público ou defensora pública de plantão. Muito interessante, viu? Aí eu queria saber, só mais uma Ah, dúvida. Processualmente, vocês também têm como na justiça, né, ou no Ministério Público, tem hum. aquela história do prazo dobrado? Tem. Isso é bom, viu? Isso é muito A bom. Maria se não tivesse. A Maria se não Triplicado, né? tivesse. Não pelo volume A de Maria se não defensor? tivesse. Não, a atuação da defensoria pública é sempre em prazos em dobro. Graças a Em Deus. prazo em dobro. E nesse aspecto, até hoje em dia, talvez seja a instituição que tenha mais qualidade de prazo quanto a isso, né? Porque muitos foram reduzidos, porque hoje são em dias úteis. A gente tem um prazo em dobro, inclusive nas ações penais. O Ministério Público não tem ação penal, prazo em Uhum, dobro. Pelo menos tem uns prazos específicos lá que ele tem para atuar, uhum. para oferecer denúncia e tal. Então, para a gente, isso é essencial para que a gente possa dar conta do serviço, né? E oferecendo uma prestação de qualidade, né? Porque você tem Sim, condições justamente de ver tudo, analisar sim. tudo. O prazo em dobro ele só não vai ocorrer nas demandas de juizados especiais. Porque é Porque assim, o juizado ele é criado para ser um procedimento mais célere. mais célere, é. Então, em demanda de juizados especiais não há prazo em dobro. É o havia, né? E, Maninho, agora para finalizar o programa, eu queria Ah, que nesse ponto agora você se abrisse mais hum, e contasse de como é que foi a sua saga sim, do concurso à nomeação, sim. certo? Porque eu sei que tem até coisas misteriosas. Tem, com certeza. No meu caso, enquanto estagiário de direito, né, o estágio que eu tive, que realmente trabalhei, foi na Defensoria Pública do Estado do Ceará, né, que eu tenho um carinho muito grande, tenho muitos amigos na Defensoria Pública do Estado. E quando eu me graduei, né, a minha geração é a geração que vê na carreira pública ainda uma possibilidade de ser bem remunerado, Estabilidade, de né? poder ter estabilidade, de ter uma realização profissional muito boa. Então, eu sempre tive um estímulo pessoal de querer seguir uma carreira pública. Mas sempre de advocacia, né? Eu tinha na minha Uhum. cabeça, que a gente é de uma origem de É. advogados, né? Que nos enche de orgulho, papai e o vovô. E assim, eu tinha na minha cabeça que aquilo que me tivesse remunerando, primeiramente, né? Eu ia Uhum. seguir a carreira. É assim, checou o lado tá dando certo. Não, assim, Eu tô pagando. foi uma mentalidade pragmática minha, Sim. né? Pragmática minha. Assim, eu tentava advogar com o papai Uhum. e também tentava estudar para concurso. Quando me graduei lá no meio de 2006. Você vê, ó, 2006, aí tu foi nomeado Em agosto de em agosto 2008. de 2008. Eu não tenho muita lembrança do Nano nesse período. A gente morava na mesma casa, mas ele estava Uhum. afundado em livro, em estudo. Eu me lembro que tu era quase que um vampiro, né? Mas eu digo assim, eu me lembro que foi um período de muita imersão sua do ponto de Não, vista assim, de é estudo, porque eu né? estudava à noite, né? É. Entrando pela madrugada. Cada pessoa tem seu estilo, né? Não é que seja uma fórmula perfeita, né? Mas para mim, na época com a Kátia, né? A gente estudava de noite, né? Que depois virou minha esposa. A gente estudava à noite e de tarde eu procurava trabalhar com o papai Era, e de manhã eu dormia. era. Aí então eu saía E de dormia, casa, ele tava lá. dormia. De manhã eu dormia, né? E Nossas agendas não se aí batiam. começava os estudos depois da novela. Tinha que ser depois da Ou do novela, né? Big Brother. Aí já tinha isso, viu? Já. Aí Tá ansioso pra começo de temporada? não, porque depois que eu tive filhas, a minha vida agora Já são tá filhas. observando as filhas, né? Tá bom. Mas assim, no meu caso, assim, das carreiras jurídicas que, assim, que são mais valorizadas, né, que é o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e as procuradorias e as delegacias de polícia, né, os delegados de polícia, eu não podia fazer à época concurso para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, porque exigiam 3 anos de atividade jurídica. Hoje algumas defensorias querem exigir isso, sabe? Mas assim, eu não podia fazer. Então, dos que eu podia fazer, entre delegado de polícia, entre procuradoria pública, né, advocacia pública e defensoria pública, era o que eu mais queria passar. Porque eu me identificava muito com a atividade, porque eu já era estagiário, então meio que Sim. já sabia Você mais ou já menos o caminho de como fazer. como é que funcionava a diária do trabalho, né? Tinha algum conhecimento sobre a Defensoria Pública da União, porque a Kátia foi estagiária da Defensoria Pública da União. Foi, eu não sabia Foi. não. Tá aí. Não, ela foi da DPU, da Justiça Federal e da PGE. Meu amigo. E no caso, eu sabia mais ou menos como era. E eu ainda tinha uma predileção pela Defensoria Pública da União, porque a Defensoria Pública da União
ela é mais estimulante por um aspecto especial. Hum. Você sempre vai estar atuando em favor de alguém pobre Uhum. ou de alguém inferior ao Estado, inferior ao poder público. Não que eu tenha nada contra o poder público. Óbvio que não, porque o poder público, ele que toma conta da gente e administra e gerencia tudo aquilo que é nosso. Mas você estaria naquela condição, justamente, que eu coloquei inicialmente, de um... Sim, de defender alguém mais fraco, Exatamente. institucionalmente mais fraco. E o poder público muitas vezes erra. Não é Uhum. muitas vezes, não são poucas vezes não, muitas vezes erra. Quem está dizendo é o defensor. É. O anarquista está aqui Não, calado. e não é só o poder público como um todo, como um todo, não é? Então, assim, para mim eu tinha esse estímulo maior em ser defensor público da União, porque eu tinha uma motivação especial, que era sempre poder ajudar alguém com menos condições contra alguém mais poderoso. Isso me dava mais empolgação. Sei. Porque a Defensoria Pública do Estado também é belíssima, também atua contra o poder público Eu estadual. imagino que o volume dele também deve ser uma coisa... Mas eles têm muitos defensores comparado com a DPU. Tem. Por exemplo, um defensor público da União, ele analisa a pretensão, ele propõe a demanda, ele faz a defesa e faz o recurso. Tá tudo na mão dele. Ele bate escanteio e tem que correr para cabecear. Entendeu? O defensor público do Estado, pelo menos nas capitais, tem defensor público só para propor demanda. Tem defensor público só para atuar nas varas. Já tá... Tem defensor público para atuar só em determinadas áreas específicas, sabe? Como você tem a própria Mônica, né? Que tá em Brasília só para recursar, Eles são setorizados. Uhum. O grau recursal da DPU também tem, porque eu tô em Recife também em grau Brasil. recursal. Uhum. Em grau recursal. Então, assim, a questão da DPE, que também é belíssima, exerce um trabalho principal, mas nem sempre você vai estar brigando contra alguém poderoso. Muitas vezes são demandas entre pessoas pobres contra pessoas pobres. Uhum. Não que isso tenha sua relevância, porque você poder ajudar alguém a fazer justiça em qualquer circunstância tem o seu valor especialíssimo para aquela pessoa, para aquela realidade. É só mesmo aquela questão que à época, me fazia ter uma ideia mais especial em relação à Defensoria Pública da União. O fato qual é? Em relação ao meu concurso, né? Surgiu o concurso para a DPU, à época, e acho que talvez ainda hoje seja um dos concursos que tem um material maior do mundo em termos de material programático, matéria programática. Volume de áreas de... Porque, por exemplo, existe um concurso só para o Ministério Público do Trabalho. Eu sei. Existe um concurso só para o Ministério Público Federal. Aí vai lá. Existe um concurso só para o Ministério Público Militar. A DPU, ela abrange todos. É possível, porque assim, quando eu fiz o técnico lá para a Justiça do Trabalho, é basicamente administrativo e direito trabalhista. Isso para cargo técnico não jurídico, né? Não, e aí a minha prova, eu me lembro que era daquelas provas que uma errada não lava uma certa. Então, para mim foi interessante. Para mim foi interessante porque, em tese, eu pude negociar com a prova. Porque eu deixei algumas em branco, não muitas, mas deixei algumas em branco, que você eu não fez sabia. Uma estratégia, né? E eu me lembro que a primeira prova objetiva eu fui fazer, e assim, as provas elas têm sequências. É a mesma prova, mas sequências diferentes para alterar a ordem das questões. São as mesmas questões, mas com ordens diferentes. Uhum. Aí a minha sequência da minha primeira prova objetiva foi a sequência número 13. Aí eu olhei para o número 13 e tive logo um mal-estar, que nome de azar, né? Sexta-feira 13, não gostei do 13. Sendo que a prova foi num domingo. À época, todo domingo eu ia com a Cátia à missa, né? E eu sempre ia, assim, embora eu seja espírita, né? Eu devo tudo à Nossa Senhora e sempre ia à missa com ela. E adoro ir para um culto evangélico também. Para mim, todas as religiões que pregam bem são top. E eu sempre ia à missa com ela. Aí quando fui pegar o jornalzinho da missa, né? Do domingo, às vezes o pessoal colocava uns santinhos ao lado do jornalzinho. Aí pela primeira vez eu vi o santinho de Nossa Senhora de Fátima, a santa do número 13. Olha aí. E eu tinha cismado com o número 13 no dia, né? Ficou na tua cabeça, né? Fala, que coincidência, né? Vou rezar. Vou rezar. Meu povo, ó, rezar ajuda, viu? Rezar ajuda a rezar, orar, se comunicar com Deus, a levar nosso pensamento ao céu. É muito importante sempre na nossa vida, porque a gente se inspira e se acalma de uma forma mágica. E aí eu fiquei rezando e fui aprovado na primeira fase, que para mim já era uma alegria, era uma felicidade imensa, porque eu já tinha feito várias provas de concurso e não tinha sido ainda aprovado na primeira fase, né? Então, assim, salvo engano, acho que o delegado de polícia já tinha saído. Delegado de polícia eu tinha sido aprovado também. Mas assim, foi uma alegria, meu Deus, eu passei. E a segunda fase já seria, sei lá, 2 semanas depois, eu não estava nem estudando. Eu tinha tirado, era 6 dentes da boca na época, me né? lembro, foi quando eu tirei os dentes. Eu tenho 2 dentes a mais, pessoal. Além dos 4 normal, eu tinha um dente a mais, de homem especial. Então, assim, eu fui fazer a prova, ainda acho que com os pontos na boca, eu recém-tirado os pontos. E a primeira prova objetiva tinha peso 2. Essa prova subjetiva tinha peso 3.
E o detalhe interessante, que quando eu fiz a prova, a primeira prova, foram aprovadas no Brasil 400 pessoas para ir para a segunda fase. Dessas 400 pessoas, eu estava na posição de número 200, dos 400. Tá ali no meio. E aí eu fui fazer a prova subjetiva que tinha peso 3. Aí a prova subjetiva reprovou algumas pessoas, diminuiu de 400 para Que 312, não atingiu 310. uma nota de corte, tinha né? que atingir um perfil mínimo para Uhum. poder prosseguir. Sendo que eu caí posição. Eu saí de 200, Foi uma afronta. fui para 255. Não Rapaz, gostei. uma afronta. Não gostei. O crente que ia só progredir, eu achei assim. Rapaz, Eu tinha sido aprovado também, né? Era motivo de muita felicidade, mas eu não tava gostei. rezando também. Mas não gostei de cair posição. Eu, não, eu vou recorrer, vou mostrar que eu sou o defensor. Aí eu fui recorrer da prova, viu, pessoal? Aí eu descobri que o Sebrasp, na época CESP, ele reduz tua nota se tu recorrer indevidamente, viu? Se ele vê que tu errou mais ainda, ele ainda vai reduzir mais. Mais ainda. Foi. Então, assim, alguns momentos dos recursos que eu fiz recurso de tudo. Eu fiz foi perder mais pontos. Ficou subindo, descendo, subindo. Eu fiz foi perder mais pontos. Mas no final eu tive um saldo positivo. De modo tal que eu saí da posição número 255 para 254. Olha aí, rapaz, conseguiu. Aí, ganhei uma posição. E aí fui fazer a prova oral em Brasília. Fazia tempo que eu não andava de avião, tava com mais medo do que o normal, né? Meu Deus. E a prova oral só tinha peso 1. Né? Então, assim, ela não, em tese não iria interferir muito No resultado final. no resultado final. E eu me lembro que eu estava lá, a minha prova oral ia ser num período da tarde. E eu estava tão nervoso com esta prova oral e também com a viagem do avião do outro dia. Vem a pergunta, o que é que tu tava mais nervoso? A viagem de avião ou a prova? Eu sei que eu tava tão nervoso que no dia eu tava no hotel, vejam só, eu não consegui tomar o café da manhã do hotel. Meu Deus. Imagine você tá no hotel, com o café da manhã pago e você tá tão assim que a comida não desce. Veja o grau nível de ansiedade. de ansiedade que de fato eu tava. Aí eu fui fazer a prova oral. E graças a... Assim, aí na manhã, já eu tava sem fazer nada, eu fui pra Catedral de Brasília, comprei umas medalhinhas de Nossa Senhora e fiquei rezando. Assim, também não fiquei parado olhando pro tempo desesperado, né? Aí eu peguei e fui fazer a prova oral e fui muito bem na minha prova oral. Deus ilumina, Deus abençoa a gente, não é? Fala pela gente Assim, às vezes, né? Assim, faz... Assim, porque as questões, muitas vezes, você às vezes não sabe, mas consegue desenvolver bem. Ou então cai aquilo mais ou menos que você fala uma coisa especial que vai deixar o examinador, veja, esse cara sabe e tal. Então tudo é muito relativo. Eu sei. Então eu consegui fazer uma ótima prova oral. E a minha prova oral da DPU, ela ficou conhecida muito na época, porque geralmente se tinha uma concepção de que a prova oral não reprovava. Que ela seria só para qualificar uns mais e outros menos. Mas a minha prova oral reprovou metade das pessoas que foram fazer a prova. Então tinha outros critérios ali que não... Não, é porque eles foram rigorosos mesmo. Os critérios eram rigor. Porque a prova oral, ela não é só classificatória, ela é também eliminatória. Sendo que culturalmente o concurso jurídico, uma prova oral não reprovava. Culturalmente tinha essa concepção. Sim. E a minha reprovou metade. Então dos 312 que foram fazer a prova, ao final, tipo, metade meio que reprovou. Ficou no caminho. E eu fiz uma excelente prova oral, que só tinha peso 1. E eu terminei a prova oral na posição número 69. Eu saí de 254 para 69, considerando as reprovações e a prova que eu fiz. E como à época eu tinha alguns títulos eu já era especialista, eu já tinha feito algumas publicações. Te puxou mais ainda. Aí eu consegui terminar o concurso na posição de número 54. Rapaz, eu tava esperando que ia ser 13. Não, aí é demais. Mas na versão do cinema, deixa a gente colocar na 13 para poder... Não, você é muito ansioso. Cabalístico. O pessoal, ele é ansioso. Porque, veja, eu terminei na posição número 54, dentro das vagas, dentro da primeira posse, né? Graças Todo mundo que passou tomou posse, né? E eu tomei posse na primeira leva. Mas qual foi o detalhe? Quando é que meu concurso foi homologado? Diga. 13 de maio. Olha aí. Tá aí, tô dizendo. A minha ansiedade, ó. Eu pulei o capítulo. Quando é que eu tomei posse? 13 de agosto. E desde então, eu sempre vi o número 13 na minha trajetória e eu sempre faço a lembrança de Nossa Senhora. De maneira que, em relação à minha carreira, que ela me presenteou, não é? Eu não interpreto como uma conquista minha. Para mim, eu não tenho dúvidas que, na verdade, ela me deu esse presente, não é? Que ela me permitiu ter acesso ao meu trabalho, que hoje me mantém, me enche de orgulho, e que ela o fez para mim, não é? Não como um presente ou um prêmio propriamente dito,
mas É como uma um voto, missão, né? mas como um voto de confiança. Lembra muito a figura mitológica da Dama do Lago, jogando Excalibur para Arthur, né? Mais ou menos. É um É, voto de confiança, de modo que, para mim, assim, assim, eu assumi o cargo de defensor público federal me sentindo endividado, mas com uma dívida maravilhosa, porque é uma dívida que eu posso pagar. E como é que eu pago a minha dívida? Procurando fazer o meu melhor cada dia. Né? Todo dia de trabalho na Defensoria Pública, tentar fazer o máximo que eu posso para bem atender as pessoas que, por alguma razão, o destino encaminha para que eu seja o defensor delas, né? que legal, E a cara. gente tenta fazer o melhor sempre. Muitas vezes a gente ganha, outras vezes não, mas é sempre com aquela sensação boa e tranquila de que o melhor a gente tenta fazer e muitas vezes consegue bons resultados. E mesmo quando não consegue, é interessante isso. Teve um caso recente, né? De vários, né? Eu tenho várias histórias envolvendo assistidos, mas de vários. Mas assim, esse foi o mais recente, que era uma situação de cirurgia eletiva. Sim, Eletiva entre aspas, né? Qual era o caso? Uma moça trans, né? sim, Qual é a pretensão dela? Ela acho que não tem 18 anos ainda, ou tem pouco mais de 18 anos, e ela quer fazer a cirurgia de mudança de sexo, né? Se sim. transformar definitivamente em mulher. Uhum. E a pretensão dela foi para antecipar essa transição. Porque pelos regulamentos do SUS, isso é previsto, mas você tem que ter uma idade mais madura, salvo engano, é 21 anos. Tem Tem uma fila, critérios. tem uma fila também para esperar. Uhum. E a moça estava desesperada porque não aceitava o corpo dela. E procurou a Defensoria Pública da União já com relatos de tentativa de suicídio, de automutilação, Tava uma de, situação muito de pesada coisas terríveis pelo fato dela não psicologicamente. aceitar o corpo dela. Uhum. De maneira que ela procurou a Defensoria com a pretensão de antecipar essa cirurgia, pelos riscos que o seu histórico comportamental estavam gerando, né? Uhum. E como era de se esperar, numa Uhum. situação como essa, isso não é, não, assim, Ficou a história da fila, a né? liminar foi indeferida. Aham. Foi a liminar que ela foi indeferida. Um colega lá fez o recurso, para o tribunal analisar o recurso. No primeiro momento, o tribunal também indeferiu a liminar. Porque, assim, em princípio, a cirurgia não era motivo para ela ficar viva ou não, apesar do risco que ela estava demonstrando com ela mesma, Uhum. de se automutilar. E aí eu, veja só, eu não fiz nada no processo ainda, nem tinha feito, e nem era meu, acho que estava atuando em substituição. Aí ela faz um retorno na defensoria, preocupada, meu recurso, quando é que vai ser julgado, PPP, não No sei o desespero, quê, né? aquela ansiedade natural. Uhum. Aí o retorno dela veio para mim. Não tinha nada que eu pudesse fazer no momento. O recurso estava lá para ser julgado, inclusive já estava até pautado no tribunal para ser julgado. E aí eu só tentei explicar, mais uma vez, caso ela não tivesse ainda sido observada de como era o processo dela, o que era o processo dela. Uhum. Que a defensoria estava atuando, que a defensoria estava tentando fazer o melhor, que já tinha proposto a ação, já tinha feito o recurso. O recurso ainda ia ser julgado, mas mesmo que o recurso fosse rejeitado, o processo principal ainda ia continuar e tal. Tentando explicar o problema dela, que é necessário esperar, que muitas vezes a gente tem que controlar um pouco, ter paciência Uhum. para o tempo de Deus, que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso, que é exatamente para a gente tentar se autoconhecer e ter maturidade para quando aquilo que a gente almeja puder se concretizar. Que na Justiça Federal é muito comum, isso aí nós debatemos outro dia, Uhum. crianças precisam de tratamento de saúde, o tratamento sendo negado. Uhum. Então, assim, de maneira que o problema dela era um problema que a gente entendia a seriedade, mas que, assim, a gente estava fazendo o nosso melhor e que não tinha outra Que alternativa, as coisas não a acontecem. não ser confiar em Deus e tentar fazer o nosso melhor e ter resiliência. Uhum. E eu mandei dar essa mensagem, não fui eu que não falei isso com ela, eu escrevi Sim. e pedi para que fosse encaminhada essa informação a ela para dar uma resposta ao retorno dela. E aí o interessante foi que em pouquíssimo tempo depois, tipo assim, Saiu. em 30 minutos, Ah. ela só fala assim, mandaram para mim a mensagem dela que estava agradecendo, emocionada, só a Ela consideração. tava precisando da palavra, né? Só a consideração, Aham. sabe? Então muitas vezes as pessoas humildes, elas nos procuram, isso, o simples fato de elas serem tratadas com respeito e dignidade, independentemente do direito, isso modifica a vida delas. Uhum. E é com base nisso que eu procuro fazer o meu trabalho, que eu procuro atuar como dívida que eu tenho com Nossa Senhora. Olha aí. Bom, minha gente, vamos fechar o programa. É muito bom estar aqui de volta com vocês, a gente estreando essa nova temporada. Espero que vocês gostem desse formato. A gente vai voltar trazendo
nossos convidados, vamos ter uns papos legais aqui de irmãos, pode falar em direito em irmãos, Sim. certo? E eu espero muito na audiência de vocês. Inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos as mensagens. Tô muito feliz de estar de volta, viu? Feliz 2025 para todos vocês. Obrigado, viu?